Tanto Santo Agostinho quanto Freud estavam certos sobre o amor. Eu sei que isso parece algo estranho, mas fica até no final desse vídeo que você vai entender o que eu estou querendo falar. Eu sou Matheus Vitor, sou estudante de psicologia, e aqui no Instituto Vertilho eu falo sobre teologia do corpo, sobre vocação familiar, sobre educação dos filhos. Se você se interessa, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu gostei para que esse vídeo alcance outras pessoas. Bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro Encher estes Corações, do Christopher West. Nós estamos comentando sobre as formas de preencher aquele vazio que nós temos no peito, aquele buraco. Na primeira forma é a dieta de inanição, onde a pessoa nega esse desejo. E hoje nós vamos falar sobre o fast food, quando a pessoa ela tem aquele desejo e ela tenta preenchê-lo de uma forma rápida, de uma forma instantânea, e aqui faz ilusão, fast food, aquela comida feita de forma rápida, mas que nem sempre faz bem para a nossa saúde. Fazendo uma ponte com aquele último vídeo, é muito comum com que as pessoas que foram criadas na dieta de inanição, elas acabem indo para esse caminho. Então elas ficaram tão presas dentro de regras e começaram a ficar com sede, com fome de vida, com fome de alimentar esse desejo que nós possuímos, e elas acabam indo para o caminho de preenchê-lo com qualquer coisa, de alimentar-se com qualquer coisa. Um exemplo é a Madonna, que eu apresento lá no último vídeo. O autor do Christopher West, ele comenta uma experiência que um homem ele fez de comer durante 30 dias apenas no McDonald's. Eu não sei a evidência que ele apresenta de forma profunda, mas ele traz isso no livro, que um certo homem comeu 30 dias no McDonald's. E depois de 30 dias, aquela comida gordurosa, cheia de sódio, a saúde dele não estava boa, porque era uma comida que não era saudável. E com isso ele traz uma grande reflexão. Quantas vezes que nós buscamos preencher esse desejo que nós temos no peito, essa sede por algo, com aquilo que não nos faz bem, com sexo, com bebidas, com festas, com uma série de coisas que nós vemos sendo apresentadas como o caminho da felicidade, mas que na verdade elas deixam escapar algo. Então as pessoas elas buscam preencher seu coração com isso, mas parece que quanto mais elas se alimentam, com mais fome elas ficam. Um exemplo muito claro é a pessoa que usa droga. À medida que ela vai usando droga e vai se tornando dependente daquilo, é preciso cada vez mais uma dose maior para que ele consiga alcançar aquele mesmo grau de satisfação que ela havia no começo. Então isso vai nos aprisionando. E a pessoa vai se alimentando e parece que aquele buraco no peito ainda não foi preenchido. Mas ele não foi preenchido por um simples motivo. Trata-se de uma fome diferente e de uma qualidade diferente que vai preencher o nosso coração. E aqui entra porque que eu falei no começo do vídeo. Santo Agostinho, ele é conhecido como o doutor do desejo, porque nas suas obras, ele como um bom sanguíneo, ele é muito enfático e bem poético naquilo que Deus ele fala sobre nós. Ele começa o seu livro Confissões falando: Senhor, nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Olha que poético. O homem que deseja ardentemente a Deus. E esse desejo, ele é preenchido apenas quando nós repousamos o nosso coração em Deus. E da mesma forma que esse Freud ele traz, e estudando Freud nós podemos entender que ele entende, Freud, que o desejo humano ele está sempre em busca por algo. E esse desejo ele não é preenchido aqui nessa terra. E tanto que Freud ele tem uma visão pessimista sobre o ser humano, sobre a nossa felicidade. É como se fosse uma visão frustrada, um projeto que foi frustrado. E a gente precisa tratar isso de uma outra forma para poder voltar o sentido da nossa vida. E aqui entra uma grande questão. Os dois estavam certos sobre o amor, porque os dois percebem que apenas o sexo não é suficiente para poder preencher o nosso coração. Apenas a bebida, apenas a vida de festas não é suficiente para preencher essa sede que nós temos, porque é de uma outra qualidade. O problema é que Freud, ele não, devido a uma série de mentalidade que ele segue, ele não alça voo para poder viver de uma forma mais profunda e enxergar o ser humano de forma integral. Então ele que tem uma visão manca sobre o ser humano, uma visão falha,
ele acaba deixando de lado algo essencial que Santo Agostinho abraçou e difundiu, que Deus, ele vem a reforço da nossa fraqueza. Ele vem nos abraçar, nos acolher e preencher esse vazio que nós possuímos. Então, esse segundo caminho de preencher, de se alimentar com qualquer coisa, talvez você já tenha feito essa experiência. O nosso coração, ele não se preenche, a não ser enquanto nós não repousamos a nossa cabeça no coração de Deus. E aqui, para poder finalizar o vídeo, eu gostaria de apresentar para você uma citação do Christopher West, onde ele cita Lewis, onde ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte: na verdade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas dos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos numa caixa de areia, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Essa é uma crítica que muitas pessoas fazem à igreja, como se nós tivéssemos uma visão muito reducionista sobre a felicidade humana, uma visão fraca. Mas, na verdade, Deus ele não vê os nossos desejos como se fossem grandes. Ele vê nossos desejos como se fossem pequenos e nos promete algo maior, uma felicidade que não acaba quando a festa termina, uma alegria que perdura por toda a eternidade. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que ele traz para cada um de nós. E nós podemos olhar para o nosso mundo atual e enxergar isso com muita clareza. Hoje, nunca foi tão difundida uma sexualidade livre, onde o sexo é visto como a porta da felicidade, que se deve praticá-lo de forma inconsequente, o máximo possível, o mais cedo possível, que isso vai trazer felicidade. Mas, de uma forma bem contraditória, a nossa época é uma época onde há um grande nível de ansiedade, de depressão, de tristeza, de falta de sentido. E isso porque o fast food, ele não é suficiente para poder preencher esse vazio que nós temos no peito. Caso você tenha já se deparado com isso, eu te convido a conhecer a terceira forma que o autor nos apresenta para poder preencher esse vazio, esse buraco que nós temos no peito, que é o banquete, que será o tema do nosso próximo vídeo. Se isso fez sentido para você, te convido a deixar o gostei aqui neste vídeo, se inscrever no canal e também falar no comentário qual parte que você mais gostou. Qual foi aquela parte que você achou mais interessante, que fez uma virada de chave para a sua vida. Eu vou gostar de saber, nós podemos interagir lá nos comentários. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.